Com os avanços tecnológicos cada vez mais rápidos, os meios de pagamentos digitais e as criptomoedas vêm ganhando cada vez mais adeptos em todo o mundo. O dinheiro físico, por sua vez, apesar de ainda possuir uma base sólida, está cada vez menos sendo usado. Cada vez mais difundidos, sites e aplicativos para celular facilitam a vida das pessoas, reduzem os custos e aumentam a segurança das transações. Consumidores em todo o mundo estão pagando cada vez mais com cartões e aplicativos. Na China e em outros países asiáticos repletos de jovens usuários de smartphones, os pagamentos móveis são rotineiros. Na Europa, apenas 1 em cada 5 pessoas afirmam raramente carregar dinheiro. E em todo o mundo, o uso de cartões de débito e crédito atinge altas recordes. O fim do papel moeda já está sendo discutido em vários países. Na Suécia, alguns bancos já pararam de usar o dinheiro em espécie, e o Banco Central daquele país informou que em 2017 a circulação do papel moeda regrediu a patamares de 1990. O país europeu estuda acabar com o papel moeda até 2030. O mesmo acontece com a Noruega, onde apenas 4% das transações ainda são com dinheiro vivo. Na China, em 2016, 80% das movimentações já eram eletrônicas, e o país asiático também estuda acabar com as cédulas de papel. Nesse sentido, o Banco Central da China está prestes a lançar sua própria criptomoeda, segundo o vice-diretor do Departamento de Pagamentos do Banco do Povo da China. De acordo com as informações, o burocrata afirmou durante uma reunião que a nova moeda virtual está quase pronta, após 5 anos de desenvolvimento. Seu lançamento está sendo cogitado para novembro de 2019. Projeto esse semelhante ao do Banco Central Sueco, que quer iniciar testes ainda nesse ano de uma nova forma de moeda oficial, a e-krona, que será totalmente digital e tem por objetivo substituir o dinheiro em espécie do país. Outros países como Israel e Equador também possuem projetos semelhantes. Esses fatos apenas corroboram com o que afirmou há poucos anos atrás Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, instituição conhecida por ser o Banco Central dos Bancos Centrais. Ela afirmou em pronunciamento que os diversos bancos centrais ao redor do mundo estão considerando seriamente a criação e a adoção de moedas digitais. A mesma Christine Lagarde, que foi recentemente indicada para ser a próxima presidente do Banco Central Europeu, é uma grande entusiasta das criptomoedas e por diversas vezes já deu declarações favoráveis à adoção das criptomoedas por parte dos bancos centrais ao redor do globo, chegando a cogitar inclusive a adoção de uma moeda digital mundial emitida pelo FMI. Outra autoridade que parece concordar com a atual diretora do FMI é o Mark Carney, atual presidente do Banco Central da Inglaterra. Mark afirmou recentemente em entrevista que o dólar vem se tornando uma barreira para o comércio global e que o mesmo deveria ser substituído como moeda de reserva mundial por uma moeda digital. A Índia, em 2016, por sua vez, invalidou 86% do seu papel moeda em circulação no país, do dia para a noite, causando uma série de graves consequências em sua economia. Aqui no Brasil, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 48/2015, que propõe a extinção de produção, circulação e uso do dinheiro em espécie e determina que as transações financeiras se realizem apenas através do sistema digital, segundo o texto do PL que está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Entretanto, nenhum outro país do planeta está caminhando em direção a uma sociedade sem dinheiro vivo tão rapidamente quanto a Suécia. A Suécia poderá ser o primeiro país do mundo a dispensar completamente o uso de dinheiro físico, de acordo com um estudo publicado por pesquisadores do Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo. Segundo esse estudo, o papel moeda não será usado ou aceito pelos varejistas suecos a partir de 2023, na previsão mais otimista. Se você perguntar à maioria das pessoas na Suécia com que frequência elas pagam em dinheiro, a resposta provavelmente será quase nunca. 1/5 dos suecos, em um país de 10 milhões de pessoas, não usam mais caixas eletrônicos. A situação lá já está tão avançada que milhares de suecos implantaram microchips em suas mãos, o que lhes permitem pagar por viagens de trem ou entrar em escritórios sem chave, apenas com um aceno. Restaurantes, ônibus, estacionamentos e até mesmo banheiros pagos dependem de cliques, ao invés de dinheiro. Notas e moedas representam apenas 1% das transações comerciais da Suécia, contra 10% na Europa e 8% nos Estados Unidos. Somente 1 em cada 10 consumidores suecos pagou algo em espécie neste ano, ante 40% em 2010. A maioria dos comerciantes na Suécia ainda aceitam notas e moedas, mas esse contingente diminui cada vez mais. Entre os jovens de 18 a 24 anos, os números são surpreendentes. Até 95% de suas compras são feitas com cartão de débito ou um aplicativo de smartphone chamado Swish, um sistema de pagamento conjunto criado pelos maiores bancos da Suécia.
O amplo processo de digitalização da última década, envolvendo sites, aplicativos e o próprio setor financeiro, mudou a forma de consumo das pessoas e colocou em xeque a existência de moedas e cédulas como formas de pagamento. Ainda que seja cedo para falar no fim do dinheiro em espécie, já que milhares de pessoas ainda não utilizam esse recurso frequentemente para pagar suas compras, não há dúvida de que em algum momento do futuro elas ficarão obsoletas. Há inclusive quem vá além e preveja o fim dos cartões, já que hoje já é possível efetuar pagamentos por meio do celular, por exemplo. Tendo esse processo em vista, a gigante dos cartões Mastercard alterou a sua logomarca se baseando justamente em um futuro sem cartões. A nova logo da marca esconde o nome Mastercard, onde ficava em evidência o termo card, que significa cartão em português. Segundo a empresa, a ideia é que o consumidor desassocie a marca da ideia única de cartão de crédito e passe a vê-la como uma marca de soluções de pagamento, seja ele em cartão ou com pagamento digital. As soluções digitais que facilitam o pagamento surgem a todo instante, e esse movimento de inovação diminui a necessidade do dinheiro, com várias possibilidades de pagamento por meio de celulares e computadores. Muitos podem tentar argumentar que nem todos têm o privilégio de poder abandonar o dinheiro e migrar para algo mais tecnológico. Grande parte da população mundial realmente não consegue obter uma conta bancária e, portanto, não poderia adquirir um cartão de crédito. Porém, com um celular que não precisa ser um modelo mais avançado, é bastante possível, e desse modo, os meios de pagamentos digitais entram em cena. A China hoje é o maior exemplo disso. A maior parte das transações feitas no país oriental são feitas através de aplicativos como o WeChat e o Alipay. Esses aplicativos funcionam de forma bastante simples, em que você apenas aponta a câmera do seu celular para um QR Code e pronto, o seu pagamento já está efetuado. E o alcance desses aplicativos está bem longe de se resumir apenas aos membros da elite ou da classe média chinesa. Até mesmo em lugares mais pobres como Quênia e Zimbábue na África, já existem aplicativos que estão substituindo o dinheiro com sucesso, que não precisam de smartphones para funcionar. Celulares rudimentares já conseguem utilizar um aplicativo. Mas tendo em vista tudo o que foi dito aqui, quais seriam as vantagens e as desvantagens de se ter um sistema monetário totalmente eletrônico? Em primeiro lugar, um sistema 100% eletrônico daria ao governo a capacidade de visualizar todas as suas atividades financeiras, ou seja, o fim do papel moeda daria total controle ao governo sobre todas as transações que ocorressem na economia. Isso facilitaria bastante ao Estado combater diversos atos proibidos por lei, como a sonegação fiscal, a corrupção e a violência. Além disso, as cédulas de papel não são duráveis e possuem um pequeno tempo de validade, algo em torno de 6 a 7 anos. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos jogam mais de 7 mil toneladas de notas no lixo todos os anos. Sem falar que fazer dinheiro custa dinheiro. Aqui no Brasil, por exemplo, para produzir R$1.000 em cédulas de R$100, o gasto é superior a R$300. A mesma quantia em moedas de R$1 gera desembolso pelo Estado de mais de R$400. Fora os custos de logística, como caixas fortes, segurança e carros fortes. Outro ponto de interesse a se observar é que em um mundo sem dinheiro físico, os governos e instituições financeiras poderiam impor livremente taxas de juros negativas e congelar ou confiscar o seu dinheiro durante crises econômicas para resgatar grandes bancos ou empresas que estejam quebradas sempre que for necessário. Bem, uma coisa ficou bastante clara aqui. Para governos e grandes corporações que adoram exercer total controle sobre a vida dos cidadãos, um sistema monetário 100% digital seria o melhor dos mundos. Mas e para nós, meros mortais? Quão vantajoso seria ter um sistema monetário eletrônico totalmente controlado pelo Estado?